Parece que oração hoje se tornou uma coisa menos importante. Se você for em algumas congregações, em alguns lugares, a dificuldade que tem com o chamado culto de oração, por exemplo, né? Você fala culto de oração, sempre são os mais chatos, os mais vazios, né? Os mais indiferentes. E o pior de tudo, quando existe culto de oração, o culto de oração funciona de forma errada, né? As orações são feitas de forma errada. Por quê? Porque não se gasta muito tempo falando disso, porque é uma coisa básica, não é uma coisa muito assim profunda, de tanto conhecimento. Oração é básico, né? Mas é poderoso, né? Eu acho que Deus não quer trazer novas revelações para a igreja nesses dias, Ele quer trazer as velhas revelações. E interessante, quando o Arlindo falava, eu pensava nisso, que Jesus falou o tempo inteiro sobre o reino. A ênfase da mensagem de Jesus era o reino de Deus. E os discípulos, até ali em Atos 1, ainda não estavam entendendo absolutamente nada sobre o reino. Você vê Jesus falando sobre o reino, gastando mais 40 dias falando sobre o reino. Mas uma coisa que eu acho interessante, que eles não entenderam mentalmente, mas o espírito deles estava carregado dessa palavra. E o que produziu a mensagem do reino? Quando eles gastaram os 120 ali, alguns dias separados em oração, em jejum. Então a gente vê que a igreja, na verdade, nasce numa oração de 24/7. A igreja nasce num movimento de oração dia e noite. A igreja nasce debaixo dessa influência. E depois disso, a gente lê Atos 2 e por aí vai. E você já conhece muito bem a história. Então é isso que nós temos sentido, não só nós aqui, mas irmãos em outros lugares, a ênfase de nós nos voltarmos para o altar de devoção, nos voltarmos para a oração. Isso é um movimento, existe um movimento global de oração dirigido pelo Espírito Santo ao redor da terra. E a gente quer, como igreja, como equipe, fazer parte disso. A gente não quer ficar de fora disso que o Senhor está fazendo nesses dias, né? São ênfases do Espírito Santo que nós precisamos despertar os sacerdotes, despertar o sacerdócio de todos os santos, e precisamos despertar o profético de todos os santos. Que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne e as pessoas comecem a ouvir Deus, profetizar nas ruas, profetizar nas praças, dentro dos supermercados. O profético de todos os santos não vai vir se não houver uma volta do coração da igreja para Deus. Porque o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne quando existe busca. Era uma promessa de Deus. Ele disse: eu vou derramar o Espírito Santo. Mas isso que eu fico pensando, por que os caras passaram então, antes do derramamento do Espírito Santo, tanto tempo orando? Isso é uma coisa que é incrível, porque tem uma promessa, mas nem toda promessa é incondicional. Isso é uma coisa que eu tenho visto na Bíblia. É promessa, sim, é graça, mas nem toda graça é incondicional. Tem uma graça que é condicional, tem uma promessa que é condicional. E qual era a condição? Devoção, oração, jejum, entrega, busca. Isso é uma coisa que a gente precisa voltar a acreditar. Esse negócio funciona, a oração funciona. Quando a gente ora a vontade de Deus, e eu acredito que o que eles ficaram orando ali era exatamente isso. Senhor, derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito, porque a gente precisa ser testemunha. E a testemunha não era testemunha de qualquer coisa, era testemunha de Jesus e do reino dele. O reino de Deus só pode ser estabelecido se houver um derramamento desse Espírito de graça, de súplica, de intercessão, de gemer diante de Deus. A gente olhar a situação da igreja, da nossa vida e do mundo, e nos voltarmos para o Senhor em intercessão, em adoração, porque isso atrai o reino de Deus na terra. Agora, isso acontece quando há duas coisas. Uma, reconhecimento das nossas necessidades, porque eu não tenho como me arrepender de algo que eu nem sei que estou errando. Eu não tenho como reconhecer que eu estou precisando de algo, clamar por algo que eu não sei que eu estou precisando. A primeira coisa é sinalizar
nossas necessidades, nossas falhas, o que está em falta em nós. E a segunda coisa, reconhecer que só esse Evangelho, só o Senhor Jesus Cristo é suficientemente capaz de vir ao nosso encontro e nos satisfazer nessas necessidades que temos. A igreja ali estava intercedendo em cima de suas necessidades, que eles sabiam que eles precisavam urgentemente de algo que eles não podiam oferecer, que tinha que vir do céu. A força motriz, né? Exatamente. É o que é fazer eles se moverem com eficiência. Sem aquilo ia ser só palavras. Exatamente. Só palavras soltas no ar, né? Por isso que oração, na verdade, oração por si só também não resolve se você não souber o que deve ser orado. Isso. E isso a gente só descobre orando. É. Porque é só se relacionando com o Senhor, só estando em comunhão com Ele, que a gente consegue ouvir a sua voz, saber o que Ele quer e orar em cima do que Ele quer que seja orado. E só assim o céu vem à terra e o reino de Deus é estabelecido. Isso é muito importante destacar, porque o Theo falou, né, que não é a oração em si, até porque o texto em Tiago, capítulo 3, é um texto muito forte. O versículo 3 fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado. Então é possível as nossas petições serem feitas de forma errada. Então, na verdade, eu nem digo que de forma geral existe falta de oração, né? Se você for ver no geral, mas falta a gente entender e orar a vontade de Deus. Primeiro, para orar a vontade de Deus, você precisa conhecer o pensamento de Deus de capa a capa. As escrituras podem te orientar muito bem nisso. O problema é que a gente tem uma cultura sistêmica, né? Ou melhor, sistemática, de estudar a Bíblia de forma fragmentada. Então a gente estuda um texto aqui, outro ali, e não entende o conselho de Deus. Então as escrituras têm um conselho de Deus que vai falar qual é a vontade dele. A vontade dele, resumindo aqui, é o reino de Deus ser estabelecido na terra. O reino dele se manifesta na terra. Então, se a gente ora errado, a gente não está cooperando com isso. Não está cooperando, né, com isso. Então, a gente fala muito, tem gente que pega o texto, se eu pedir em nome de Jesus, vai acontecer. O nome de Jesus não é uma varinha mágica, né? E isso é muito importante, que pedir em nome de alguém significa pedir como se fosse a própria pessoa. Quando eu mando um encarregado, um embaixador, vai lá em meu nome. Ele está indo como se fosse aquela pessoa. Então, pedir em nome de Jesus significa pedir aquilo que Jesus pediria. Aí a gente levanta a pergunta: Jesus fazia o que ele queria? De modo nenhum. Ele só fazia a vontade do Pai, só fazia a vontade de Deus. Então, Tiago fala que a gente pede para gastar com os nossos prazeres. Então tudo tem a ver com o plano de Deus, com a vontade de Deus. Oração está ligada ao que Deus quer que a gente ore. Isso é interessante. Deus é todo poderoso. Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele quer contar com os seus amigos. Ele não faz algo desencarnado, né? Jesus não vai fazer, Deus não vai cumprir o plano dele na terra com um espírito sem corpo. Ele vai usar os seus filhos, os seus amigos, os seus profetas nesses dias. É aquele princípio de que tudo que Deus ele faz na terra e tudo que Deus vai fazer na terra sempre foi, sempre será por meio de comunhão. Tudo que Deus faz desde que Ele começou a ter comunhão com Adão, desde que Ele teve comunhão com Noé e salvou a família de Noé, desde que Ele teve comunhão com Abraão e tirou Abraão da terra dele, e a partir da família de Abraão ele formou o povo de Israel. Tudo que ele fez, tudo que ele sempre tem feito na história tem sido por meio da comunhão com pessoas que ele encontrou e que pararam para ouvir qual que era a vontade dele. Então, se a gente não ouve qual é a vontade de Deus, a gente não vai estar cumprindo o propósito dele na terra. Se nós fomos chamados para sermos um povo de sacerdotes, todos nós, não só os pastores e não só aqueles que vivem no ministério integral, todos são chamados para ser sacerdotes. E essa sempre foi a vontade de Deus.